Por falar em conflitos de pessoas que estão no poder, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou o desfile da Acadêmicos de Niterói em homenagem ao presidente Lula ontem, no Carnaval do Rio de Janeiro. Disse Tarcísio num vídeo publicado nas redes sociais: se não foi propaganda antecipada, o que será? Ele também disse o seguinte: a ala dos Correios faliram e o Lula não viu, ou quem sabe a ala de pai para filho, a ala de volta à cena do crime, ou a ala dos roubados do INSS. O Tarcísio de Freitas disse que essas alas não estavam presentes no desfile, ironizando aí esses casos envolvendo o governo e envolvendo o PT. Já o governo se pronunciou ontem, rebatendo as críticas da oposição contra o desfile. O Palácio do Planalto disse que não houve qualquer ingerência por parte do governo na escolha ou no desenvolvimento do enredo. Numa nota, a Secretaria de Comunicação ressaltou que não havia nenhuma decisão judicial que impedisse a realização do evento. A nota lembrou também das representações encaminhadas ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Tribunal de Contas da União, e nenhuma delas impediu a realização do evento. O texto também defendeu que o dinheiro público ofertado às escolas de samba não foi criado agora, e os recursos são repassados para a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e não diretamente às escolas. Portanto, segue, Josias, a polêmica das escolas, da homenagem ao Lula. Isso vai longe ainda, né? Isso quando a eleição, quando as candidaturas forem oficialmente apresentadas, inclusive, aí é que é o momento de entrar na Justiça Eleitoral para requerer inelegibilidade, para falar de abuso de poder econômico. Quer dizer, isso ainda se estende por esse ano, Josias. Vai muito longe, né? Agora, a crítica ao desfile, ela é legítima, né? Você imagine se uma escola de samba tivesse escolhido lá atrás, em 2022, quando estavam em campanha o Bolsonaro disputando a reeleição e o Lula como desafiante. Imagina se uma escola de samba escolhesse o Bolsonaro como enredo e passasse a enaltecê-lo na avenida. Ia ser meio esdrúxulo, né? Porque ia ter que ter uma ala de motociatas, talvez na dispersão, uma motociata, ia ter a ala dos Bolsonaros segurando a arminha, mas, do mesmo modo que foi feita uma homenagem para o Lula, uma escola poderia, hipoteticamente, escolher exaltar o Bolsonaro na avenida. Ora, o PT lá, como agora o bolsonarismo aqui, estaria torpedeando essa iniciativa. Então, é do jogo, a oposição existe para se opor. Neste caso específico, a palavra do governador Tarcísio de Freitas é só mais uma, aliás, das mais desacreditadas, né? Porque assim como a escola se absteve de enxergar perversões que o petismo foi colecionando ao longo de quase 16 anos no poder, também o governador Tarcísio de Freitas, qualquer um pode dizer agora que ele é um democrata de mequetrefe, porque não enxerga tentativa de golpe por parte do criador dele. Bolsonaro está preso porque comandou uma conspiração contra a democracia e o governador continua exaltando o seu mito como se nada tivesse sido descoberto sobre ele. Então, a palavra dele, até nesse aspecto, é uma das que menos importam. Mas se formos analisar, Mauro, o que está acontecendo hoje nas redes sociais é que a oposição ao Lula se juntou para fazer um coro contra esse desfile. E aí toca num ponto que pode ser um nervo da candidatura do Lula, porque nesse desfile, fora a exaltação feita ao presidente, que em si mesmo já é objeto de ataques da oposição, os adversários do Lula estão se apegando a um detalhe que apareceu numa das alas do desfile da Acadêmicos de Niterói, que foi aquela ala em que a escola de samba acomodou dentro de latas de conserva os conservadores, incluindo, por exemplo, evangélicos, incluindo os políticos conservadores, né? E
o Lula, um dos desafios da campanha dele é atrair para o seu lado o eleitor independente, que não está nem com o Flávio Bolsonaro, com o bolsonarismo, nem com ele. Quem detesta o PT já decidiu como vai votar na eleição desse ano. Quem detesta o bolsonarismo e ama o Lula já decidiu também como vai votar nessa eleição. E a Quest estima em 30% do eleitorado os independentes. Esses são os eleitores que interessam aos dois lados. E o Lula se empenha em atrair esse eleitor, que, aliás, foi decisivo na vitória dele em 2022. Lula venceu ali por uma margem de menos de 2 pontos percentuais, né? Então, esse eleitor pode estar sensível ao discurso que a oposição trombeteia nesse momento nas redes sociais. Então, foi um presente de grego nesse aspecto, o desfile da escola de samba em homenagem ao Lula. E a oposição está fazendo o papel dela, está se opondo. Talvez esse, pode ter um Josias, efeito muito ruim para o Lula. Talvez esse seja o maior risco e o maior prejuízo do desfile para o Lula, muito mais do que questões envolvendo a justiça eleitoral.